Muito obrigado, doutor Jorge Luiz. Podemos iniciar aí a apresentação, agradecendo também a todas as senhoras, a todos os senhores presentes aqui nesse nosso evento, né, que fomos convidados gentilmente. Esperamos desenvolver aí um bom diálogo, um diálogo democrático, e estamos à disposição ao final aí para complementar qualquer diálogo a respeito do que for tratado. Bom, sou o Major Zanqueta, trabalho na Corregedoria da Polícia Militar, especificamente na divisão que trata de investigação de policiais militares vítimas. Tá? No dia de hoje, nós estamos com o desenvolvimento aqui dos nossos trabalhos e vamos agora, com a 7ª exposição, tratar sobre a violência contra o profissional, né, de segurança dentro e fora do serviço. É importante citarmos, né, os nossos agradecimentos diretamente ao Ministério Público Federal, aqui a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Eu agradeço especificamente também a todos os membros do Ministério Público, né? Faço aqui uma saudação ao senhor Procurador Regional da República, Dr. Marlon Alberto, aqui da 3ª Região, que nos convidou. Muito obrigado. Senhores integrantes do Ministério Público do Estado de São Paulo também, os componentes, os diretores e coordenadores do Instituto Sou da Paz, Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos de Violência da USP, que participaram, né, ativamente da organização desse nosso evento de hoje. Eu vou pedir um pouquinho de licença aqui para a Roberta, viu, Roberta? Que às vezes eu vou só olhar aqui o slide, mas obrigado. Muito bem, antes de apresentarmos aí a nossa pesquisa a respeito de vitimização de policial militar, nós gostaríamos de trazer ao conhecimento dos senhores qual é o trabalho desenvolvido dentro da Corregedoria da Polícia Militar, no que diz respeito à vitimização de policiais. Tá? Nossa missão, ela compreende atender o policial militar, atender a família do policial militar, quando ele vem a ser vítima de uma ameaça, né, quando ele vem a ser vítima de uma tentativa de homicídio, um homicídio. Em alguns casos existe aí a questão de ele estar de folga, então ele pode incorrer como sendo vítima de um latrocínio também, né? E de forma que nós desenvolvemos essa nossa atividade já há algum tempo. A estrutura atual é uma estrutura que foi reformulada dentro da estratégia institucional atual, com o novo comando, que elevou, né, a atividade de policiais, de atendimento de policiais militares vítimas, elevou a condição de uma divisão chefiada por um major de polícia. Né? Esta ideia não é uma ideia que surgiu agora. Esta é uma ideia que teve seu início na década de 70, né? Onde, em razão de uma necessidade pontual, naquela ocasião, foram destacados alguns agentes do serviço reservado existente na Corregedoria para atuarem nos casos, em alguns casos que policiais haviam sido vítimas de homicídio, e com o sucesso, né, dessa atividade, esse trabalho ele teve a sua expansão, passou então a ser uma seção, e atualmente nós estamos ao nível de divisão. A atuação da equipe, né, da divisão PM Vítima,
ela é uma atuação em 24 horas do dia, todos os dias, voltados aí para o policial militar, e isso traz estrategicamente, né, para a instituição uma valorização do profissional, uma valorização do trabalho desenvolvido pelo policial militar em prol da sociedade. Os registros que servirão de base para discutirmos a pesquisa que irei apresentar, né, eles foram registros que são produzidos na Corregedoria da Polícia Militar. Esses registros eles são feitos em todos os casos mencionados, e alguns deles, né, resultam no desenvolvimento de uma investigação. Esta investigação, né, ela serve de subsídios para as autoridades policiais, ou seja, aos encarregados de inquérito da Polícia Civil, com quem nós mantemos um contato muito estreito, conversamos aí praticamente diariamente e atuamos de forma bem confortável numa integração institucional. Esta proposta ela tem dado resultado positivo, é algo que vem sendo desenvolvido, né, como eu falei, não é de agora, e sim de algum tempo, e nós estamos certos, né, que com a nossa atuação tivemos aí bons êxitos na elucidação de casos que, se não fosse a nossa colaboração junto às autoridades, junto ao Ministério Público, dificilmente alguns casos poderiam se chegar na autoria e na materialidade, né, do cometimento aí do crime contra o policial militar. Bom, para que possamos iniciar aí a apresentação da nossa pesquisa, eu gostaria de trazer aí um dimensionamento, né, do problema, né, o dimensionamento da questão. Nós estamos diante, né, de um estado em 645 municípios. E o policial militar, ele está atuante, ele está presente em todos eles 24 horas por dia, sujeito, então, né, a qualquer tipo de intempéries aí, decorrente aí da sua atividade profissional. Bom, além disso, o nosso efetivo institucional, né, o nosso efetivo da corporação, ele se aproxima de 100 mil homens, né? Nós temos um efetivo fixado em 93, estamos praticamente 100 mil homens. 100 mil homens, 100 mil integrantes, 100 mil policiais militares, praticamente podemos dizer que é uma cidade, né? É uma cidade, nós temos aí inúmeras cidades aí que nem chegam a essa taxa aí de população. Então, senhores, é apenas para trazer ao conhecimento da dimensão, da grandiosidade, né, da quantidade enorme de problemas que o policial militar enfrenta no seu dia a dia e, por consequência, ele vem a ser vítima, né, ele vem a sofrer uma vitimização, ok? Em nossa divisão, né, na nossa divisão aí, que atua nos casos aí que envolvem policiais militares, nós abrangemos diligências, realizamos diligências em todo o território do Estado e, por vezes, também fora do Estado, em razão da realização de uma operação policial, quando da necessidade do cumprimento de prisão de algum infrator, autor, né, que foi identificado, e a necessidade de se cumprir o mandado de prisão de um autor aí contra uma violência, contra um crime contra o policial militar aqui de São Paulo, ok? Bom, completamos aí então no ano de 2015, só a título de conhecimento, a prisão efetuada por nossa divisão de 59 infratores
e lembro que são 59 infratores que atentaram contra algum policial militar, ele estando de serviço ou de folga, ok? Pois bem, a vitimização, né, ela é algo complexo. Existe uma tendência de só apresentarmos aqui números e esquecermos aí da pessoa, né, da pessoa humana, quando se refere aí a dados, né? A vitimização, ela não envolve apenas o policial que foi vítima diretamente, né? A vitimização, ela envolve também os seus colegas de trabalho, né? Ela envolve também a família do policial militar e, por que não dizer, que acaba também atingindo de uma forma indireta toda a sociedade. Quando notamos, quando verificamos, né, que um policial militar, a grande mídia divulga, quando o policial militar ele é vítima de um crime violento, né, toda a sociedade fica abalada. Todas as regiões, mesmo que não seja, né, mesmo que não seja diretamente aí a região onde que aquela pessoa mora, mas todos os estados, né, da federação, acaba se sensibilizando, assim como deve ser com qualquer outro cidadão. Muito bem. Esta vitimização, nós vamos procurar dimensionar qual que é a grandiosidade, né, quais são os problemas dessa vitimização, para que nós resolvemos fazer essa nossa pesquisa. Quais foram os problemas enfrentados nesta nossa pesquisa? Nós trouxemos aqui alguns dados do ano de 2013, onde nós nos baseamos para fazer esses registros com a notícia que nos chega na corregedoria. É uma notícia inicial, é uma notícia que é recebida com ressalvas, né? E por conta do nosso cômputo aí, da quantidade de casos, nós percebemos que podem sofrer, né, algumas dessas pesquisas, elas podem sofrer uma subnotificação. Exemplo aí que eu citei, estou mencionando, é justamente o caso do latrocínio. O policial militar de folga, ele é vítima, né, é um crime contra o patrimônio, que vem a perder a vida, é um latrocínio, mas muitas vezes ele é registrado como homicídio. Então, esta realidade, esta notificação, exemplificação, né, ele só vem à tona, ele só surge com o caminhar da investigação, ok? Naquele primeiro instante, naquele primeiro momento, existem dados superficiais. Eles devem ser confirmados, eles devem ser posteriormente objetos de diligências, de confrontação de provas, né? Vamos angariar aí provas, coletar aí o depoimento das testemunhas, para que realmente possamos produzir um material investigativo, trabalhando sempre em conjunto com a Polícia Civil, abastecendo de informações os encarregados dos inquéritos, onde que tudo, ao final, será relatado com o inquérito policial e chegará nas mãos do Ministério Público. Bom, esta subnotificação ela precisa ser mencionada, assim como em nossos levantamentos, que não é um levantamento final, não é um levantamento completo, né? Mas é um levantamento preliminar que realizamos especificamente aqui para a nossa explanação. Por conta disso, nós podemos dizer que é uma pesquisa
empírica, não tem aqui uma questão científica. Nós realizamos uma produção científica em 2011 que trata de vitimização de policiais de folga, mas aqui, neste panorama, nesse cenário, nós apresentamos apenas aqui um levantamento da quantidade dos casos e fizemos uma análise a respeito disso. Pois bem, os nossos levantamentos eles foram feitos em cima da condição do policial militar, ele estando na ativa ou na inatividade, ou seja, quando ele já está aposentado. Ele estando na ativa, nós computamos a questão dele estar de serviço ou estar de folga. E não importando, somamos tudo com relação, né, à quantidade de casos que eventualmente foram computados aí como latrocínio, homicídio, nós somamos tudo e deixamos como homicídio para facilitar o nosso entendimento. Bom, esse quadro que nós apresentamos, né, ele traz aí uma série aí, um período aí, né, um período histórico de 2012 a 2015, a coluna central, né, ela trata sobre a vitimização do policial militar em serviço. A coluna da direita, quando o policial ele está inativo, e a da esquerda é a vitimização do policial de folga. Pois bem, lembrando da nossa dimensão, do nosso efetivo, que é muito grande, né? Nós trouxemos esse quadro e vamos debater um pouco a respeito dele. Mas logo de cara, já podemos aí apresentar e dizer com certeza para os senhores, não sei a realidade de outros estados, não sei a realidade aí do Rio de Janeiro, mas a realidade de São Paulo é de que a vitimização do policial militar, ela chega a ser, em alguns casos, 3 ou 4 vezes maior quando o policial militar está de folga, comparado a quando ele está de serviço. Esta vitimização foi objeto de estudo por nós, em 2011, como já citado, onde nós procuramos verificar, né, aonde estava o erro, né, aonde estava, qual seria a colaboração que poderíamos trazer, procurando, de uma certa forma, minimizar os casos em que o policial militar ele venha a ser vítima no seu período de folga. Bom, esta realidade, ela, como eu falei, ela vem se repetindo. Nós, observando este gráfico, observamos também que é algo que está numa escala decrescente, e isso é muito bom, e gostaríamos que não tivéssemos nenhum caso, né? Mas, por estar numa escala decrescente, isso mostra que estamos buscando, né, com o nosso trabalho, isso mostra que a sociedade, no geral, entendeu que realmente é um fenômeno, né, a vitimização do policial militar. Este fenômeno merece toda a preocupação e todo o interesse por parte das autoridades, e isto vem ocorrendo. Nós temos aí, como eu falei, uma ingerência positiva, uma ingerência direta junto à instituição, junto à Secretaria de Segurança Pública, que está valorizando o policial militar, que está prestigiando o policial militar, e prova disso são a elevação aí do nosso trabalho, a posição de uma divisão com muito mais efetivo, com muito mais abrangência, com muito mais recurso, com uma atuação muito mais dinâmica,
em prol da família do policial militar. Muito bem. Dentro desta nossa pesquisa empírica, né, do ano de 2013, nós fizemos uma primeira constatação com este gráfico, onde separamos o dia da semana e o horário em que ocorreu o crime violento, né? A violência contra o policial militar. Okay? Logo de cara, nós podemos dizer que, eventualmente, comparando ao que acontece na sociedade, ao menos aqui, pelo menos aqui em São Paulo, nós percebemos que o policial militar não foge, né, ao que se apresenta, ao quadro que se apresenta ao restante da sociedade. Ou seja, o número elevado de crimes contra a vida, né, justamente na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, que existe aí uma elevação aí de crimes aí dessa natureza. Percebemos também que, com relação ao horário, né, o horário em que o policial militar ele vem a ser vítima é o horário noturno, é o período da noite. Com relação aí ao horário, nós dividimos da meia-noite às 6 horas, consideramos madrugada. Das 6 horas ao meio-dia, manhã, meio-dia às 18, tarde, e das 18, que é a questão aí, o número maior aí de casos, das 18 às 24 horas, consideramos como sendo noite. Né? Então, nós temos aí a questão do final de semana, ou um pico na sexta-feira, e podemos dizer que o número de casos à noite, ou seja, no período compreendido entre 18 e meia-noite, né, 24 horas, seria a situação crítica aí com relação à vitimização. 40% dos casos que foram computados, aí, que foram relacionados. Muito bem. Com relação de que forma que o policial militar vem a ser vítima, né? Então, nós estamos apresentando aí esses gráficos e, em primeiro plano, eu gostaria que os senhores analisassem, né, esta divisão, onde temos aqui no ano de 2013, um número maior de casos se deram em via pública. Um número expressivo aí de 78% dos casos foram em via pública. O restante em local fechado. Uma explicação com relação à via pública, que foi considerado aqui na nossa pesquisa, e local fechado. Via pública, né, nós fizemos uma outra checagem, uma outra contabilidade, e verificamos, né, que com relação quando o policial militar ele é vítima em via pública, ele está fazendo uso de um carro ou fazendo uso de uma motocicleta. Então, seria esse primeiro quadro aqui de cima. Tá? Então, alguns poderiam até afirmar o seguinte: então, quer dizer que a vitimização do policial militar é maior quando ele está de carro, segundo esse gráfico aqui. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva a todos e vamos analisar de forma proporcional. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o policial, nós temos, a maioria dos policiais militares fazem uso, né, de carro para fazer o seu deslocamento. A maioria. A minoria dos policiais militares fazem uso de motocicleta. No entanto, de uma forma proporcional, se analisarmos proporcionalmente, poderemos constatar que o policial militar, em razão de uma minoria que faz uso de motocicleta, a sua vitimização é muito elevada, é muito alta. Então,
de acordo com esses números que nós levantamos, podemos afirmar que o policial militar que faz uso de motocicleta, ele possui uma taxa elevada de vitimização. Vamos tentar chegar aí numa justificativa dessa taxa, né, dessa incidência. Com relação aos casos de maior abrangência, né, ou melhor, de menor abrangência, de menor quantidade que nós computamos, que são em locais fechados, nós podemos citar dois que se destacaram aqui. Quando o policial militar ele está no interior ou nas proximidades de um estabelecimento comercial, ou no interior ou nas proximidades de uma casa. Somando aí uma quantidade muito elevada aí de casos. O que foi considerado para nós com relação ao estabelecimento comercial? Estabelecimento comercial que nós computamos vai desde um bar, né, até uma loja, um posto de gasolina, uma via de comércio, feira, algo relacionado ao comércio, que ele está próximo, uma padaria, um restaurante, né? Então, sendo local fechado ou nas proximidades, na saída, né? Nós computamos como sendo um local fechado. E com relação à casa, né? A casa compreende uma ressalva, né? A casa pode ser, aqui, no caso, a residência do policial, como infelizmente tivemos aí o caso envolvendo um capitão de polícia aqui de São Paulo, o capitão Henrique, que foi vítima de homicídio na própria casa dele, na própria residência. Nós tivemos outros casos também, sendo casa de amigos, de terceiros. Nós tivemos também casos envolvendo casas no litoral, de veraneio, chácaras, sítios. Então, em todos esses locais, nós abrangemos como sendo casa e chegamos nessa quantidade elevada aí de casos aí, daqueles que foram computados em local fechado. Pois bem, qual foi a maior incidência de casos em que o policial militar ele veio a ser vítima, né? E despontou com relação à situação em que o policial militar ele vem a ser vítima de roubo, né? 58% dos casos ele foi vítima de roubo. Vamos verificar o gráfico abaixo e vamos perceber que dos casos em que ele foi vítima, né, também notamos que no máximo 2 agressores que foram os infratores que atentaram contra a vida do policial. Então está nesse gráfico aqui. 57% dos casos haviam apenas, ou pelo menos foram indicados, 2 infratores. E o policial militar, ele veio a ser vítima por um disparo, que é o gráfico aqui por último. 48% dos casos, o policial militar, ele veio a ser vítima com um disparo. Pois bem, estes gráficos, eles se complementam e eles, um justifica o outro. O que eu quero dizer é o seguinte, o policial militar, quando ele está de folga, ele esboça uma reação, ele tenta reagir para defender o seu patrimônio, ele tenta reagir para defender a sua vida, e nesta breve e rápida violência que ele está sendo vítima, ele acaba sendo atingido, na maioria das vezes, por um único disparo que, infelizmente, acaba sendo fatal, aí, que vai ceifar a sua vida. Esta análise
nos traz uma reflexão com relação a uma perfeita evidência de que o policial reage quando ele foi tomado de surpresa, e por isso que eu faço uma menção com relação ao fator surpresa, né? O policial militar ele está armado e vem a ser vítima aí, quando esboça uma reação. Outra questão é que o policial ele resolve, ele está sendo vítima, né? Ele está em inferioridade numérica. Então, dificilmente nós observamos casos em que o infrator ou em que o agressor ele vem agir de forma solitária. Ele sempre está com uma cobertura, ele sempre está acompanhado com outro indivíduo com união aí de vontades aí em prol aí da sua intenção criminosa. Pois bem, algo então relevante para nós, para que possamos aí trazer aí a análise, né? É a questão de que o policial militar, na sua grande maioria que vem a ser vítima, ele esboça uma reação e, portanto, ele se encontrava no seu horário de folga armado. Sabemos da complexidade que é este tema, sabemos aí dos posicionamentos, dos diversos posicionamentos com relação à arma, né? Mas acreditamos que o policial militar ele deve estar preparado o tempo todo, estando de serviço ou estando de folga, mas o que nós, infelizmente, observamos em alguns casos em que o policial militar ele sobrevive, né? É uma tentativa de homicídio, ele sobrevive e nos relata algo como se aquele armamento que o policial acreditava que serviria para defender a sua vida, em muitos casos foi o ponto determinante que acabou resultando aí na sua vitimização. Pois bem, o local fechado, como já foi dito aí para os senhores, compreendeu a casa e o estabelecimento comercial em via pública, carro e moto, que foi a grande maioria. Então, para que possamos aí já trazer aí as nossas considerações finais, né? Pontuamos algumas ações que vêm se demonstrando positivas para a minimização da vitimização do policial quando ele está de serviço, que existem diversas medidas, mas vou pontuar aí apenas 3, que seria o policiamento inteligente, que vem sendo empregado pela instituição, o procedimento padronizado, que são procedimentos operacionais dentro da gestão operacional, uma atuação de forma padronizada. Isto minimiza, salva vidas, é uma ação de preservação de vida para o policial militar. E a ênfase que vem sendo dada com relação à instrução, o preparo e o treinamento profissional do nosso policial militar, do nosso patrulheiro que vai servir à sociedade. Para mencionarmos aqui ações positivas quando o policial militar ele está de folga, nós mencionamos, né, uma preocupação e uma ênfase que nossa divisão, que a corregedoria, ela vem atuando na questão da prevenção primária, justamente para buscar a conscientização do profissional, do policial militar, da sua vulnerabilidade, da preocupação que o comando tem com relação à segurança do seu profissional, do seu policial militar, da preservação necessária da sua segurança, da sua integridade. Então, esta prevenção primária vem sendo feita da maneira que nós estamos atuando agora,
ou seja, trazendo os riscos, apresentando os problemas, buscando, informando ao patrulheiro, ao policial, a necessidade de se conscientizar da situação de risco, das questões que podem envolver a sua segurança. Devemos também recomendar a todos os profissionais de segurança pública evitar a sua exposição desnecessária, né? A exposição do armamento pode comprometer a sua segurança, e isso nós acabamos fazendo uma divulgação institucional por meio da nossa instrução continuada de comando, né, que é prelecionado dentro de todos aqueles municípios no estado de São Paulo para todos os integrantes da instituição. Pois bem, finalmente, né, nós gostaríamos de deixar aqui, então, uma consideração final, que este trabalho, né, ele não teve, esse trabalho de pesquisa e essa nossa explanação não teve aqui o objetivo de esgotar, logicamente, o assunto, não é nada disso daí, mas afirmar com todas as letras de que estamos diante de um fenômeno em que compreende a vitimização do policial militar. Este fenômeno merece o devido respeito e o devido estudo para que possamos minimizar esta vitimização. Este estudo também uma proposta de estudo, né, que seria necessário para um aprofundamento, para identificar o possível, né, os possíveis pontos determinantes que causam a vitimização. E, por fim, né, nós não podemos aqui deixar de mencionar a todos os senhores que, como eu disse, né, existe uma tendência, infelizmente, de banalizarmos a violência, né, nos ater apenas à questão numérica aí da vitimização, mas dizer que em cada vítima que foi colocado naquele quadro, em cada número daquele, nós estamos nos referindo a um policial militar, a uma pessoa que teve a sua vida cruelmente ceifada, foi tirada, né, a sua vida de forma violenta, assim como qualquer outra pessoa na sociedade. Mais uma vez, deixamos aqui os nossos agradecimentos e muito obrigado.